A verdade não é aquilo que você pensa. Poucas pessoas falam sobre isso. Muita gente fala sobre a verdade ou a sua verdade, mas não há diferença entre o que a gente pensa e a verdade. Eu vou citar nesse vídeo excepcionalmente coisas que eu vi no YouTube nessa semana que foram mandadas para mim como sugestão e vou usar isso para lastrear o que eu estou falando. Qual que é o principal problema da humanidade? A humanidade, ela é egocentrista. Isso vale tanto para quem é cristão, como eu hoje, quanto para quem é leigo. Todo mundo sabe que o que permeia o modelo de mente humana hoje é o egoísmo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É o egoísmo. Muitos desses livros, manuais do FBI, manual de persuasão, técnicas de gatilho mental, eles falam isso. Que você tem que se dirigir ao ser humano com base no interesse dele e não no seu. Então, assim, qual que é o ponto aqui? Você é o centro do seu mundo. Isso vem de uma escola que é o pensamento grego. O pensamento israelita, hebraico, antigo, era Deus é o centro do mundo, o mundo material e o mundo espiritual estão juntos. Mas o mundo ocidental, e principalmente o Brasil, ele é muito focado no pensamento greco-romano. Todas as escolas que aconteceram, e até depois o marxismo cultural, o naturalismo, o humanismo, é muito focado nisso. O mundo físico e o mundo espiritual, eles são separados e o homem, ele tem que ser focado no seu ego, só para ele que ele vive. E aí eu vou ilustrar isso no mundo de hoje. Hoje a gente tem no YouTube, porque viralizou e está dando dinheiro de AdSense, sei lá, um cristão contra 20 satanistas, um católico contra um cristão, 10 cristãos contra 35 satanistas. Essa historinha aí que está viralizando. E eu vejo as pessoas, elas rotulando as outras com uma verdade que é cognitiva apenas na mente delas. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu nasci católico apostólico romano, estudei numa escola católica e nessa escola, que era uma das mais caras de São Paulo, uma das mais conhecidas, eu saí de lá praticamente ateu. Por quê? O marxismo cultural, a esquerda, ela se entranhou literalmente na Igreja Católica, não sei o que aconteceu no meio protestante, e colocou várias ideias humanistas, egoísticas e várias críticas e contradições em relação às escrituras para ir destruindo a fé das pessoas. Então eu saí do colegial praticamente um esquerdista light, um centro-esquerda, certo? Foi essa lavagem cerebral que eu sofri. Só que com 15, 16, 17 anos, principalmente na minha geração, a gente era muito bobão, muito inocente. As crianças de hoje, elas têm um desenvolvimento mais rápido do que na minha época. Então, assim, era muito fácil manipular pessoas. E olha que isso é uma coisa muito interessante. Inteligência é diferente de sabedoria. Sabedoria é inteligência aplicada. Então, assim, eu, nessa época, eu li todos os livros de psicologia que estavam na faculdade, li filosofia, me especializei em humanas, então estudei teologia, filosofia. Os mesmos livros que davam na USP eu lia no colegial. Então, assim, toda a parte de conteúdo eu tinha no meu cérebro voando, voando, mais do que todas as outras escolas. Só que a forma, a linguagem, quem trabalha muito isso é Lacan. A língua, Jacques Lacan, a forma como a linguagem era passada, ela era modulada para atacar a família, para atacar Deus. E eu fui ateu por muitos anos, fui um ateu praticante. Eu participava, fui uma das pessoas, primeiras pessoas a ter internet no Brasil sem ser militar, ter computador, ter tudo, que era de uma família rica. E eu fui uma das primeiras pessoas a discutir uma coisa chamada apologética com os caras que eram do departamento de pesquisa do William Lane Craig, que é um grande apologeta. Então eu tenho argumentos a favor do ateísmo fortíssimos. Fortíssimos. Eu fui ateu por muitos e muitos anos. Eu não vou usar eles aqui para dar ideia, porque os ateus geralmente têm argumentos muito fracos na internet. Mas o que eu vejo é que assim, a fé, ela tem um polo invertido que é o medo. A falta de fé ela tem dois caminhos. Tem pessoas que realmente eles tiveram uma estrutura niilista na vida deles, uma estrutura excessivamente humanista e não acreditam mesmo por alguns motivos. Mas o que eu mais vejo na internet, vou te dar um exemplo. Tem um cara chamado Edson Toshio. Eu vi um debate dele no Iron Talks com o Dr. Felipe Sestari. Nesse debate, claramente você via que ele é um cara de fé, que foi muito machucado pelas igrejas, pelos CNPJs das denominações,
E aí ele usa toda a inteligência dele, toda a capacidade lógica dele para pegar trechos da Bíblia fora de contexto histórico, sem estudar filologia. Filologia é o contexto histórico de um texto, de uma forma mais aprofundada, para falar Deus é mal, Deus é isso, Jesus é aquilo. Então ele pega trechos isolados, pega trechos bons e maus, com inteligência, qualquer pessoa consegue fazer isso. Ele cria paradoxos, paradoxos são contradições aparentes, para bater, e ele arrebenta com 99,9% dos cristãos em debates. E aí o que acontece? O Dr. Felipe falou, esquece a Bíblia, esquece Deus, começou a perguntar da vida dele, como que ele é com a família dele. Então esse cara, ele é conservador, ele tem fé. Só que ele tem um ódio, é uma fé invertida no momento. Mas você percebe que acima do que está no nosso córtex pré-frontal, que é tudo que ele estudou, existe uma dimensão maior, que é o nosso subconsciente barra coração e o nosso espírito. Ele não acredita nisso. Mas assim, você pode não acreditar no fogo. Se você puser a mão, você vai queimar, entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso. Cada um tem a sua verdade. E um grande erro que a gente vê hoje é que as pessoas não aceitam a verdade do outro na internet e querem impor. Então, por exemplo, eu sou cristão. Só que assim, eu entendo, com base nos estudos de hipnoterapia, etc., esse caso do Edson. Mas se eu tô na frente dele e falo, eu sou ateu, a última coisa que eu tentaria convencer um cara que eu sei que tem no coração dele fé e tudo é convencer ele aí na hora. Isso não vai adiantar nada. Isso vai deixar o cara mais reativo. São dois homens, que é natural do homem, querendo provar, digamos assim, a sua condição. Quanto mais eu falar, vai ser pior. Por isso que o Dr. Felipe Sestari ele foi brilhante. Ele falou: esquece Deus, esquece Bíblia, esquece. E foi tentando levar por um outro caminho que ia levar para a mesma coisa. O que essas pessoas precisam, na verdade, é restaurar na vida delas o amor de Cristo. E depois todo o resto será acrescentado, a Bíblia, a palavra, tudo isso. Outro exemplo que eu vi também no Iron Talks, eu gosto muito do Iron Talks, foi o pastor Jack lá e o Monark. E o pastor Jack tentou, usando mecanismos religiosos tradicionais, convencer o Monark que Jesus é Deus, que Deus existe, e não vai acontecer. A melhor forma do monarca realmente ter uma fé é ele ver Deus agir na vida dele através de atitudes. Tipo, alguém falar, eu vou ser seu amigo. Tudo que ele não tem hoje. Tudo que ele não tem. Ele está perdido, sozinho, enfim. E tomando atitudes que estão se prejudicando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nem era objeto do vídeo. Ele está falando mal de um contrato que, obviamente, ele foi prejudicado no contrato. Ele não tinha que fazer isso. Eu sou um advogado, tenho mais de 25 anos de experiência. Ele precisaria de um bom advogado, não discutir isso ali, discutir isso nos autos de um processo. Quanto mais ele fala ali, se tiver uma cláusula de sigilo, um NDA, Non-Disclosure Agreement, mais ele vai se prejudicar. Você não tem uma pessoa que fale isso, receba ou não, e continue falando até, entendeu? Martelando até que aconteça. Então, assim, vou te dar um outro exemplo que eu peguei essa semana. Teve uma agressão do partido Missão, né, do MBL, de um membro do partido, que inclusive é candidato, formalmente, pré-candidato no caso, ao Nando Moura. E aí muita gente reagiu e eu vi as reações do Arthur Petri, que é um comediante que tinha aquele podcast A Deriva, e depois eu acabei vendo outros vídeos dele, que ele faz umas edições rápidas, assim, interessantes, e tem um vídeo que ele fala assim: se a pessoa falar que ela é cristã, ela é o demônio. E não sei o que lá. E ele fala as coisas brincando, mas eu leio expressões microfaciais, eu estudei tudo isso. Ele não tá brincando. Ele pegou um ranço mental de todo mundo que se apresenta como cristão, com base em experiências ruins com cristãos conservadores que ele viveu e que bateram muito nele, provavelmente, na internet. Provavelmente, acredito que seja isso, ou coisas que ele considerou ruins no jeito que ele fala, escrotas, e aí ele generaliza para todo mundo. Por exemplo, eu sou um cristão que já fui ateu muitos anos. Então, se ele viesse conversar comigo, sem a parte de comédia, esquece a comédia, tô falando da pessoa física. Se ele viesse conversar comigo, ele ia ver que eu sou bem diferente da maioria das pessoas que ele pegou esse preconceito. Mas é isso que está acontecendo hoje. As pessoas atribuem um preconceito a alguém como se fosse uma verdade absoluta e levam isso como se fosse um download para a vida delas. Então a gente vive numa dissonância cognitiva. Então, tipo assim, tem uma coisa que realmente aconteceu, tem a sua opinião sobre essa coisa, tem a opinião da outra pessoa, e elas não conseguem falar. Tem um cara chamado Niklas Luhmann, ele escreveu um livro chamado The Blue Book, é um livro que eu tive que ler em alemão com muita dificuldade com o tradutor no meu mestrado, que ele fala das fases da comunicação.
Então, da emissão, da recepção, como você recebe, tudo isso. Hoje o que a gente tem é mais ou menos isso. Imagina que isso aqui são ondas de rádio alfa, isso são ondas de rádio beta. As pessoas conversando na internet, elas são assim, não tem um match em momento algum. Então a pessoa fala o que ela quer. Nesses debates mesmo, a pessoa fala o que ela quer. A outra pessoa está falando, ela nem está ouvindo o que ela está falando, já está pensando a outra coisa que ela tinha ensaiado para não esquecer. Ou como é que ela vai atacar a outra, entendeu? Então, assim, todo mundo, é um ruído gigante, as pessoas elas não se comunicam. E qual que é a questão aqui? Existem elementos centrais que são verdadeiros do ponto de vista, por exemplo, essa garrafa aqui é uma garrafa de água alcalina. Por que ela é uma garrafa de água alcalina? Porque ela tem minerais que alcalinizam o seu corpo, inclusive isso aqui é uma excelente prevenção contra o câncer, contra várias doenças. Então aqui eu tenho uma garrafa com água, vou fechar ela e vou virar, tá vendo, cara? A matéria dentro dela, que é o H2O, ele se movimenta. Se eu falar isso para você e você não estiver pensando em nada, você vai concordar comigo. Agora, vamos supor que você não goste de mim e que você acha que eu sou um vendedor dessa água aqui. Vou até tirar uma. Mas é uma esferrier. Mas você acha que eu sou um vendedor dessa água aqui? Eu quero falar só isso que eu falei. Se você estiver falando comigo, falando, ah, você é aquele malandro da internet que vende água, não sei o que lá, pouco importa isso aqui, a realidade, porque você já está fechado. E assim, o convite que eu faço às pessoas, quando elas assistirem alguém na internet, eu estou falando isso no sentido das pessoas evoluírem. Que ela tente ouvir aquela pessoa sem nenhum pensamento. Apenas ouça o que a pessoa está falando, sem o seu viés, ou diminua o máximo que você puder o que você pensa sobre aquela pessoa. Ouça o que ela está falando e veja se faz sentido. Depois que você ouviu, você critica, não antes. Para que você possa realmente ter um entendimento das coisas. As pessoas estão emburrecendo porque elas consultam muito a inteligência artificial e elas já têm uma verdade pré-concebida que é o Hegel, é um cara que muita gente acha que esse período foi maravilhoso, eu não acho. Eu acho que toda a estrutura niilista, humanista, que veio a partir do iluminismo e foi se desenvolvendo, toda essa filosofia, entre aspas, moderna, é bem ruim. Porque ele constrói uma tese que está na cabeça de todos os brasileiros. Tese, síntese e antítese, que é a seguinte: vamos supor, eu sou um cristão, você é um ateu e vai sair alguma coisa melhor. Não vai sair, gente. Essa estrutura é uma estrutura mentirosa. Essa é uma estrutura de glosa. Não é o que acontece na verdade. Nós temos crenças radicais que se perpetuam no tempo, como o islamismo e por aí vai, entendeu? O islamismo xiita, mais raiz. Mas você entende o que eu quero dizer? Essa aplicação, tese, síntese e antítese, ela é muito inteligente, muito aplicável academicamente. Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma dissertação, eu pego fatos antigos, eu tenho uma ideia nova, eu coloco ali alguma coisinha, né, porque senão vai ser uma tese, e aí daquela glosa sai. Então, em termos de construção acadêmica, de certa forma, em certo limite cultural das músicas, tanto que tem uma moda de roupa e depois ela volta para o passado e tudo mais. Agora, como crença absoluta que a maioria tem, essa dialética hegeliana, ela é maligna, ela é maligna. E a esquerda usa muito isso. Então eles sempre procuram um inimigo, eles usam essa dialética, só que a glosa, se você for ver, como eles ocuparam as estruturas de poder, é sempre a favor deles. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo. A liberdade da internet é boa para defender o proletariado. Tá. Surgiu um pensamento de direita no Brasil. Automaticamente eles compram a imprensa e esse pensamento vira de extrema direita. E aí o que eles querem? Eles pagam todas as redes de TV principal, o Jornal Nacional é da esquerda, eles pagam todas as mídias, e aí tem que ter internet só para quem é de esquerda. Quem é de direita não pode mais falar, tem que ser tudo censurado, tem que ser tudo cerceado. E aí é a mesma coisa que você lutar boxe com as duas mãos amarradas. Eles vão ter a TV e a internet. A Cazé TV, que fez o L, tá se ferrando e vai se ferrar muito mais. Agora tem muita gente assim, ah, mereceu, não sei o que lá. Não, o cara é ignorante. Ele não tem uma consciência política. Ele é um gênio da comunicação informal, mas é uma pessoa ignorante. E pessoas ignorantes ainda está em tempo, lógico que o Casé nem vai ver esse vídeo, mas ainda está em tempo de você perceber que o mecanismo que eles querem fazer vai atacar todo mundo que os apoia. Todo mundo que os apoia. Porque eles são um núcleo duro ali, que não vai mudar, entendeu? Então, assim, o que eu estou falando a grosso modo aqui, para a gente resumir, para o vídeo não ficar muito longo? Você tem a sua opinião sobre o mundo que foi formado ao longo do tempo, eu tenho a minha.
Se a gente for chocar essas opiniões de frente, sem a mínima abertura para o diálogo, a gente não vai construir nada. A gente vai viver uma vida de atritos em que nada vai acontecer de diferente, absolutamente nada. Cada um vai ficar com a sua verdade. Para mim, a verdade principal é Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é a salvação. E as palavras dele, o que ele ensinou, nunca passarão. Então, para mim, e aí é que eu tô falando da minha verdade, quando eu abro esse microfone para tentar construir alguma coisa, para tentar ajudar as pessoas, eu tenho que pensar em coisas em que façam as pessoas, no mínimo, refletirem sobre o caminho delas. Refletirem. O que é refletir? É ver de volta. Então, assim, ai, por que eu fiz isso hoje o dia inteiro? Por que eu tô mal? E assim, por que eu assisto tais programas? Você percebe que tem muita gente que só vê programa de debate agressivo, violento, daí passa uma semana, tá brigando com a mulher, tá brigando com os filhos e não percebe o porquê? Você está sendo programado, é o que eu falo. Reflita sobre isso. Tente ver coisas diferentes. Tem uma questão na neurociência que chama fricção límbica, que é justamente isso. Você, por exemplo, eu sou conservador. Ficar assistindo uma semana só de vídeo de esquerda. Desde que você já esteja, né, já tem um senso crítico. Você vai tentar achar ali alguma coisa de valor. Por mais que você ache pouca coisa, porque são pessoas manipuladas. A gente sabe quem é Luiz Buchiquem, quem é José Dirceu, a gente sabe o nível intelectual de manipulação dessas pessoas. Esses que vão para a tela são influencers pagos, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Você procurar algum tipo de valor ali, você amadurece como pessoa. Mesmo que você não vá adotar aquilo, porque você sabe que aquilo de uma certa forma foi manipulado ou que a sua visão é melhor. Mas você se abrir para esse contraditório pode te levar. Eu fiz isso numa mentoria em vários aspectos, principalmente religiosos. As pessoas ficaram chocadas. Questões que são tidas como absurdas, tipo terra plana, alienígenas. Tem o Afonso, do canal Ciência de Verdade, ele critica demais o apóstolo Paulo. Ele acha que essa parte da Bíblia toda tinha que ser removida, é uma parte muito forte. Então eu mandando isso para cristãos assistirem foi mas assim, você trabalha dentro de você a capacidade de ouvir o outro, mesmo que você não concorde. Eu acho que isso é uma forma de você ter opções maiores de agregar. É lógico, tem coisas que são extremamente ofensivas, por exemplo. Tem pessoas que fazem, tipo Porta dos Fundos, fez coisas em relação a Jesus que são, a meu ver, fatos antijurídicos. Então, são coisas que você não tem nem que considerar. Não é que você vai aceitar tudo, mas você aprender a ouvir os contrários num certo nível, não em coisas ultra absurdas, mas em coisas que você cria esse estômago, essa resistência, vai te permitir no dia a dia conversar com outras pessoas que têm uma visão diferente da tua. Ou pelo menos ter a inteligência emocional de ouvir, não reagir e, como o Felipe Sestaro faz muito no Iron Talks, contornar e levar para um outro tema. Tem até uma brincadeira dos anos 90. Vamos falar da TechPix? Então, tá falando disso. Palmeiras e Corinthians não vai chegar a lugar nenhum. Vamos falar da TechPix, vamos falar do filme, vamos falar, entendeu? Agora, hoje em dia, as pessoas não estão chegando nem nesse ponto, porque elas não se ouvem mais. E existe um sistema estruturado, até de mídia, de comércio, para vender, que quer isso. Quer as pessoas todas divididas, quer se manter no poder, né? E quer que as pessoas fiquem menos inteligentes e menos críticas. Quando você critica todo mundo sem pensar, na verdade, você não está sendo crítico. Você está sendo pré-conceituoso. Crítico é quem ouve, analisa friamente e critica. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu me chamo Lucas Marcilli e esse é o canal Restauração SA.